Procura aí no YouTube no canal do Rodolfo Gomes, dizendo que o Neymar não joga mais este ano e tá virado no uísque com Red Bull. Vixe Maria, Rodolfo Gomes. Neymar. Rapaz. Gente, como você viu no título, eu recebi a informação e agora já posso falar. Recebi a autorização da minha fonte depois de alguns dias para soltar que o Neymar não joga mais esse ano. Uma fonte que eu confio bastante, que eu tenho um relacionamento há muito tempo e que diz que a informação dela é essa. Rodolfo, você pode cravar isso 100%? Bom, eu adoraria poder dizer que sim, para dizer que ele vai jogar ou que ele não vai jogar. Mas o fato é que a gente sabe como é que as coisas funcionam no futebol. Tô me eximindo? Não tô. Mas eu não viria aqui e não colocaria isso no título se eu não tivesse absoluta confiança nessa pessoa, tá? Então, eu acredito de fato nela. Por isso que esse vídeo existe. E não foi só isso que essa pessoa me falou. Me falou uma série de coisas assim que elevam a minha apuração. E aí eu preciso contar um pouquinho a história dessas apurações que têm acontecido no caso Neymar, para que vocês possam entender, tá? E por que que eu tô soltando. O Santos caiu então? Não, cara, não é garantia nenhuma que o Santos vai cair sem Neymar não, pô. Sabe por quê? Porque o sarrafo da série do Z4 é ridículo, pô. E tipo assim, Neymar prejudicou o Santos no jogo contra o Atlético Mineiro. Beleza, óbvio, não tô falando que Neymar é um problema. Acho que ele é mais solução do que problema. Mas com o time minimamente encaixado por Vojvoda, se o Vojvoda fizer um trabalho decente, o Santos não cai. Pode ser que brigue ali pra não cair até a última rodada. Mas se o Vojvoda fizer um trabalho ok no Santos, decente, o Santos não cai pra Série B não, gente. Não cai. O Santos acabou de ganhar do São Paulo sem Neymar. Beleza. Era um São Paulo reserva, né? Visando na Libertadores, ok. Mas ainda assim é um São Paulo, é um clássico, tal, nunca é um jogo fácil. E o Santos jogou bem. Então assim, o Santos fez gol contra o Atlético Mineiro quando o Neymar saiu. Não sei se vocês se recordam. Neymar saiu. Minutos depois o Santos fez um gol com o Tiquinho Soares. Então, tipo assim, não é garantia nenhuma que o Santos vai cair porque o Neymar não vai jogar não, pô. Agora sim, a galera tá falando aí, né? Porra, será que isso procede de fato? Que Neymar tá fora da temporada? Enfim, vamos ver, né? O tempo é que vai dizer, né, velho? E se isso for verdade, Neymar não vai pra Copa do Mundo não, viu? Então, um contexto aqui rápido. Eu achava que Neymar iria disputar a Copa do Mundo em 2026. Com Carlo Ancelotti, ele não tá nem aí não. Ah, Neymar tem história, nem dei, nem não sei o que. Dane-se, meu amigo. Tá jogando bola? Não. Dane-se, eu não vou te convocar, não. Eu achava que ele seria convocado para a Copa do Mundo. Hoje, eu já acho que ele não vai mais. Não merece. Até porque ele não merece ser convocado, não, velho. Ainda tem os lunáticos que aparecem em várias lives aí falando, não, veja só, o Neymar hipotético tem que estar na Copa do Mundo. Mas o Neymar hipotético já não joga tem 5 anos, gente. Vai esperar por quê? Acabou. Neymar acabou. Já acabou. Será que ele vai jogando que vem a Copa? Acho que não, viu, Tainara? Acho que não joga a Copa. Se continuar nessa batida aí, qual é o mérito de que você convocar Neymar? Nenhum. Qual é a justificativa pra você convocar Neymar? O cara não tá jogando. Acho que não faz sentido. Na Série A tá abaixo, imagina pra uma Copa do Mundo. Mas tem gente que acha que na Copa do Mundo ele vai arrebentar. Vai tanto, vai tomar trolha. Isso sim. Vamos. Porque tem algumas partes aqui que eu poderia não soltar, mas ela foi escalonando com relação a contato com outras fontes que eu tenho. Aí quando é mais de uma pessoa falando, eu já me sinto um pouco mais confortável de falar. Antes, se você puder deixar um like nesse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho, eu só posso agradecer e explicar o contexto para vocês. Deixa eu pegar aqui. Vamos lá, cliquei na conversa. Bom, eu recebi essa informação na sexta-feira, tá? Que o Neymar não jogaria mais. E aí eu falei, pô, mas isso é uma puta informação. Ele falou, não solta, se você soltar, vão saber que fui eu. Falei, tá bom. Isso é normal no mundo do jornalismo. Às vezes você tem uma informação, mas você prefere, entre manter uma fonte e ter um furo de reportagem, alguma coisa, você prefere, claro, manter a sua relação com a fonte. Porque é isso que diferencia um jornalista de outro, né? O quão
o número de fontes e o quão importantes essas fontes são e confiáveis. Porque também não adianta nada você dar informação e aí você dá meia dúzia, 10 informações, nenhuma delas se coloca como verdade e aí você quebra a sua credibilidade. Então, o relacionamento de fontes é uma das primeiras coisas que a gente aprende na faculdade e que a gente só vai aprender mesmo a lidar quando isso acontece na prática, porque cada pessoa é diferente uma da outra, né? Então, beleza, foi, tá bom. Quando foi no sábado, a gente ouviu na Rádio Bandeirantes, e isso foi repercutido durante todo aquele final de semana, que o Alexandre Pretzel tinha dado que o Neymar ficaria de 4 a 12 semanas fora. Ou seja, de um intervalo grande. Ali poderia ser um mês, poderia ser 3 meses. Eu pensei que essa saída de Neymar dos gramados de novo ia ser só por, 2 semanas, tá ligado? Meu irmão, o cara não consegue passar 2 meses jogando, pô. Em alto nível. Na Série A ele não consegue, pô. Ele joga um jogo muito bom, aí joga 2 meiota, aí um jogo bom, 3 ruins, lesão. É isso. Beleza. Quando foi, acho que na segunda-feira, o Lucas Mussetti deu, com exclusividade, que se tratava de uma lesão de grau 2. E é importante dizer, eu não recebi informação com relação ao grau da lesão. Eu não sei se é de grau 2, de grau 3. Confio no Mussetti pelo importantíssimo jornalista que ele é, mas não tive informação sobre o grau. O que essa pessoa que eu confio me garante é que o Neymar não joga mais esse ano. Beleza, pois bem. Aí nessa conversa, deixa eu até pegar aqui a parte que a gente conversou sobre isso, ele... E Coutinho na seleção, hein? Tá jogando bola o homem, viu? Se você pegar o Coutinho nos últimos 10 jogos aí, brocou em quase todo jogo, pô. Gol de falta, gol driblando 2, gol de fora da grande área, gol cavadinha por cima do goleiro. Tá jogando bola Felipe Coutinho, viu? Eu falei assim, ó, se isso for verdade e for algo que todos no clube sabem, já que o clube não soltou nada, o Marcelo Teixeira precisa agir. É hora de negociar o contrato, seja para rescindir, seja para renovar por um salário civilizado. Aí ele respondeu o seguinte: o Marcelo Teixeira precisa politicamente dos dois, dele e do pai. Não creio que mova uma palha agora. E não só precisa politicamente, precisa financeiramente também. Acho que ele vai esperar para ver o que vai acontecer até o final do ano. Beleza, ficou nisso. Aí, não soltei informação, não estava autorizado a isso e considerei nos meus últimos comentários as informações dos colegas de imprensa, tanto do Mussetti como do Alexandre Pretzel. Ok. Quando foi hoje, essa fonte me autorizou a dar. E como se dá a conversa, né? Perguntei se ela tinha assistido ao meu vídeo sobre a questão do Neymar pai. Porque também uma das técnicas jornalistas é a gente manter sempre contato com a fonte, conversar, falar de assuntos aleatórios. A gente descobre que muitas vezes é através desses assuntos aleatórios que surgem novas informações. E foi o que aconteceu. Eu perguntei, falei, pô, você viu meu vídeo, tal da informação que eu tive? Eu vou te falar, vice, é um saco você ter que ficar puxando saco ou puxar assunto com diretor, empresário, sei lá, staff de atleta ou alguém ligado a atleta pra ter alguns tipos de informações privilegiadas, meu irmão. Desde que eu criei meu canal, eu nunca pensei em ficar atrelado a empresário, a ter esse papel jornalístico em buscar informações em primeira mão. Meu irmão, aí tu traz a informação, trouxe a informação, Neymar tá fora da temporada. Aí tu apurou com 2 boas fontes. Só que aí alguma coisa aconteceu nesse meio tempo que não é isso. Neymar tá fora por 1 mês. Aí tu paga de mentiroso, tá ligado? É foda, velho. Esse meio jornalístico é muito complexo. Eu nunca busquei fazer um canal com o intuito de apurar informação. Quero apurar informação, ir atrás de empresário. Eu acho um saco isso aí, velho, na moral. Um saco, sendo bem sincero, velho. Que o Neymar tá puto com o Neymar pai, porque assim, vamos lá. Aqui é importante contextualizar para a gente não se perder na linha do tempo. O que eu tinha de informação já há bastante tempo e eu venho trazendo isso a algumas lives, alguns vídeos atrás. Eu tinha informação que o Neymar não estava cumprindo com uma rotina de jogador
fora do Santos, que ele vinha dormindo muito pouco, que ele estava jogando muito, seja os jogos eletrônicos, tipo o CS, o Counter-Strike lá, ou seja, o poker, etc, que isso vinha... Eu tenho que parar aqui. Neto fez... Eu assisto muito Donos da Bola quando o Neto fala de Neymar. Neymar acabou de ganhar um prêmio de $100 mil. Foi o segundo no ranking aí. Eu nunca joguei poker, sei nem pra onde é que vai. Mas eu tenho noção do que acontece ali por cima, né? Neymar ganhou $100 mil. Foi o segundo melhor num torneio aí aleatório. Pra ele isso não é nada, né? Isso é dinheiro de pinga. Mas, poker, passando varando a noite jogando poker. Meu irmão, tu é jogador profissional, meu irmão. Acorda pra vida, bicho. Pelo amor de Deus. Mas vai ter gente passando pano pra isso. Vai ter gente passando pano pra isso. Tudo certo. Prejudicando no jogo dele, na capacidade física dele de jogar em alto nível, e também colocava ele mais apto a ter lesões pela falta de sono, uma coisa científica. A minha primeira fonte me garantia que esse era o único problema do Neymar, e essa fonte veio de dentro do staff do Neymar. Essa fonte me garantiu que ele não estava, essa fonte me garantiu que ele estava comendo muito bem, se alimentando muito bem, e que ele não estava bebendo muito. O problema dele era apenas falta de sono. Beleza, eu trouxe essa informação aqui, confio demais nessa fonte. Pois bem, aí, essa semana, na terça-feira, se eu não me engano, eu gravei o vídeo falando sobre o rompimento do Neymar pai com o Neymar. Que não é bem um rompimento, mas é o fato do Neymar pai estar puto com o Neymar filho por... nem o Neymar filho não ouvi-lo mais. Ele estaria incomodado com o fato de que o Neymar não está descansando direito, não está se cuidando, aquelas coisas todas. Só que essa pessoa que me trouxe assim... Tipo a gente aqui, né? Tá todo mundo aqui dormindo de 1h30 da manhã, 2h. Tá todo mundo errado também. Heitor, tu também tá falando isso? Tu se inclui nisso aí também? Sim. Informação, essa segunda fonte me trouxe, eu abri sobre isso no vídeo, sobre a questão dos destilados, você lembra? Sim. Destilados e não sei o quê. Vinhozinho, aí eu falei, essa dos destilados, eu até comentei sobre isso no vídeo, se você quiser voltar a assistir esse vídeo, você vai ter que ver que tá lá. Falei, essa dos destilados eu não sabia. Aí essa fonte falou, não é que ele tem enchido a cara, mas pô, tomar uma dose, e aí que aparece a bebida, o nome de uma bebida. O cara tomar uma dosezinha de uísque prejudica ele se ele fizer isso sempre. Com certeza. Beleza, é o que a gente tinha. Agora, essa terceira fonte, que é a fonte lá de sexta-feira, que já tinha me dito que o Neymar não jogava esse ano mais, mas que não tinha me autorizado a falar, eu fui conversar com ela hoje. Pô, você viu o vídeo lá que eu soltei sobre a questão do Neymar, etc, etc, etc? Aí ele falou, vi. E eu só posso dizer que o seu vídeo está correto. E aí ele disse, ele Neymar, tá escrito, tá no meu WhatsApp. Vou dizer exatamente como ele escreveu, tá? Ele é viciado em uísque com energético. Ele pegou muito pesado aqui. Viciado, diz essa minha terceira fonte. Fuma narguile. Eita. 10% de Red Bull, 10% de água de coco, 80% de uísque, 100%. Muito louco, 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 louco. Puta que pariu. Isso é inacreditável, velho. Agora olha pra Cristiano Ronaldo. Uma máquina, uma besta enjaulada. Dorme das 4 às 5 da manhã, ele coloca 4/5 da manhã. E aí ele solta o seguinte, por isso os treinos começam 10, 11 da manhã. Os jogadores já pediram para começar mais cedo, mas não antecipam porque ele não chegaria. E ninguém tem as manhas de chegar para ele e dizer que ele tem que treinar mais cedo. Aí eu rebati e falei, chegou a hora do Vojvoda antecipar os treinos então, para expor isso indiretamente. Aí ele falou, não duvido que ele faça isso. Falei, cara, mas essa informação é muito grande. Posso soltar? Ele falou, agora pode. Tem certeza? Tenho. Pode soltar. Inclusive, ele até fala, o próprio Pretzel já colocou um prazo de que pode vir a ser até 3 meses. Então fique tranquilo. De novo, ele me traz a informação exclusiva de que, na visão dele, o Neymar não volta esse ano. Ele me traz a informação, me confirma a informação daquela minha segunda fonte de que o Neymar realmente está puto com o pai. Me fala que o Neymar seria viciado em uísque e
estaria dormindo entre 4 e 5 da manhã e que os treinos do Santos começam mais tarde porque sabem que ele não chegaria para um treino antes. E aqui é muito importante dizer, tá? Eu não tenho nenhuma confirmação do staff do Neymar, do Santos, com relação a essas informações. O espaço está aberto para o Santos Futebol Clube e para o Neymar, NR Sports, pai do Neymar, quem quer que seja, assessoria do Neymar, Vai negar. se quiser se manifestar Vai a negar. respeito disso. Vai negar, Eu só estou dando essas informações porque eu confio muito nessa fonte, é uma fonte de anos já. Então, é tudo isso muito assustador. O que eu tenho a dizer sobre isso? Eu não sei se vocês gostam de tênis, mas na sexta-feira eu estava vendo o jogo do João Fonseca pela Laver Cup, que aconteceu em São Francisco, na Califórnia, que é ali um final de semana meio amistoso, mas que rola uma competição entre time mundo e time Europa. E o João Fonseca foi o primeiro brasileiro a jogar essa competição e o jogador mais jovem a vencer um jogo nessa competição. Ele jogou na sexta-feira e o técnico do time dele era o André Agassi, que é um ídolo pra mim, um cara que eu torci muito contra porque ele jogava contra o Guga, né? Então ali nos jogos contra o Guga obviamente torcia contra, mas eu sempre gostei muito e me apaixonei pela figura do Agassi depois que eu li o livro, a autobiografia do Agassi, que pra mim é a melhor que eu já li na vida. Mas enfim, disclaimer demais. Tem uma hora no final do jogo que o Agassi chega no João, que o João tá perto de definir a partida, ele fala "Stick the knife right now", que é traduzindo "enfia a faca agora". Chegou a hora do Marcelo Teixeira enfiar a faca no Neymar pai. Porque Ih, calma aí, irmão. Calma aí, pô. o Neymar pai enfiou a faca no Marcelo Teixeira aí no Santos, naquela primeira negociação quando o Santos foi buscar o Neymar no Al Hilal. Eu não sei o que o Neymar quer da carreira, tá? Eu acredito que ele não vai largar, que ele ainda tem o sonho de se recuperar para a Copa. O próprio Ronaldo falou que ainda acredita que ele se recupere, que ele jogue. Eu acredito que ele ainda tem esse sonho de que ele vai conseguir chegar na Copa do Mundo jogando em alto nível, etc. Se ele vai conseguir ou não, aí não interessa o que eu penso, o que você pensa. Você já sabe muito bem, inclusive, o que eu penso, que eu canso de falar aqui. Vou dar essa ideia pro meu patrão. Começa o trabalho meio-dia. Dá sim. Ô, Noob, faz o seguinte, irmão. Tu começa a jogar poker, pô. Tá tudo certo. Fala, patrão, calma aí, pô. É por um propósito maior. Eu tava jogando poker. É regada a álcool, regada a uísque, até 4 horas da manhã. O uísquezinho, pô, todo dia. Qual é o problema, pô? Um uísquezinho não faz mal a ninguém. Com um pouquinho de água de coco é saudável, pô. Hidrata bem. Pô. Aí toda a empresa tem que parar. E só começa a funcionar quando eu chegar. Meio-dia. Tá tudo certo, pô. Neymar manda e desmanda no Santos, velho. Isso é uma baderna. É a baderna do Santos Futebol Clube. A sorte do Santos é que o Santos tá fora do Z4. E a galera do Z4, gente, é ridícula, gente. É ridícula, gente. Meu irmão, esse ano tá muito fácil ficar na Série A, velho. Tá muito fácil. Por quê? Quem tá dentro do Z4 é ridículo. É muito fácil ficar na Série A esse ano, pô. A sorte do Santos é essa. É bizarro demais. O tempo não citou Jorge Jesus? Provavelmente. Posso nem jogar poker em paz. Mas que o Neymar vai lá e estraga a profissão, se lascar. Porra, ele não vive de poker, né? Ou pelo menos não deveria viver. Ele vive do futebol, né? Mas aparentemente largou, não tá mais nem aí pra futebol não, meu irmão. Largou. Bizarro. O ano não terminou ainda. O ano não terminou ainda não, pô. Mas, porra, meu irmão, a galera do Z4 é muito ruim. E eu tô lá, né, infelizmente. Mas ele não quer aposentar. E ele vai precisar jogar em algum lugar. Ponto. Eu acredito que o Santos esteja no radar, né? Não imagino que seja diferente. Quando o Santos foi negociar com o Neymar pai, para trazer o Neymar lá do Al Hilal, apesar de estar saindo embaixo, apesar de ter uma declaração do Jorge Jesus que ele não tem mais o mesmo nível físico, etc., esperava-se que no Brasil fosse diferente, vestindo a camisa do Santos fosse diferente. O primeiro semestre acontece um monte de coisa ali que era previsível, as lesões musculares, e era previsível muito por conta da inatividade grande do Neymar, que estava praticamente 2 anos sem ter uma sequência sem jogar.
Então se imaginava, embora fosse feito o Neymar pai e o Neymar filho ter enfiado a faca no Santos com aquele primeiro contrato revelado por mim e pelo Pedro Lopes no UOL de 21 milhões de reais por mês, que era mais do que o Vinícius Júnior na época ganhava no Real Madrid. Meu irmão, 21 milhões de reais por mês pra Neymar, velho. É a mídia, né? A mídia, a venda de camisa, ingresso, sócio torcedor. O efeito Neymar, o efeito cascata Neymar, o efeito dominó é absurdamente positivo financeiramente. Mas, tipo, meu irmão, 21 milhões de reais, pô. Meu amigo, isso é um escândalo, porra. Mas a culpa é das redes sociais, pessoal. Calma aí. Eu tenho uma solução pra vocês. Vamos deletar as redes sociais. Segundo o Renato Gaúcho, é isso. As redes sociais estão acabando com o futebol. Muito pelo contrário. As redes sociais estão expondo as vergonhas do futebol brasileiro. Do mundo sujo que é o futebol. Mas segundo o Renato Gaúcho, não. Não. As redes sociais estão acabando com o futebol. Ai, meu Deus do céu. Imagina se Neymar voltar pro Barça. Ô, Tainara, de coração. Se Neymar voltar hoje pro Barça, ele ia limpar o banheiro, ele ia fazer a comida, ele ia ser o roupeiro do Barcelona. É a realidade, pô. Eu não tô menosprezando nenhuma profissão aqui não, tá, gente? Eu só tô falando que ele não engraxa a esteira de ninguém na Europa. Gente, Neymar não tá conseguindo jogar em alto nível na Série A, gente. Imagina jogar na Premier League, na La Liga, na Champions League. Não tem condições, pô. Não tem condições, pô. Não tem nem perigo disso acontecer, pô. Quando o Neymar não joga o número suficiente de partidas e o contrato terminava ali em final de junho, mudou-se as condições de negociação, até a partir da falta de interesse do mercado com relação ao Neymar. Exato. O que a gente tem de informação é que aquele contrato com a NR Sports de imagem, ele não existe mais com o mínimo garantido. A informação que eu tenho é que ele continua existindo, que o Neymar continua tendo 80% dos direitos de tudo que o Santos fechar, mas sem ter a obrigação de cumprir necessariamente um mínimo de 15 milhões de dólares líquido. Tá? Que dividindo pelo aqueles 6 meses dariam os 21 milhões lá daquele primeiro contrato. Só que eu não faço a menor ideia de quanto é o contrato do Neymar em carteira hoje. Se ele aumentou ou se ele continua sendo os 4,1 milhões que foi revelado também, primeiro pelo blog do Paulinho, depois confirmado por mim e pelo Pedro Lopes no UOL, que era o contrato de carteira. O contrato de carteira segue. Eu tenho informação que ele não abaixou, mas eu não sei o quanto ele aumentou, se ele mexeu. Mas vamos imaginar, para arredondar, que o Neymar ganhe 5 milhões de reais no Santos hoje. Acho que é o salário plausível de imaginar. De novo, não há informação. Estou aqui conjecturando. O Neymar ganhar 5 milhões depois de ganhar 21 no primeiro semestre pode até fazer um sentido. O contrato dele diminuiu em 4 vezes e ele se lesionou, etc. E ainda se tinha uma expectativa que ele fosse jogar bem, porque qual que era a visão que a gente tinha do Neymar naquele momento da novela da renovação, que o Neymar cagou na cabeça do Santos, falou que se jogar, amém. O Neymar falou que não sei se eu jogo, etc e tal, se eu fico, não sei se eu quero ficar, aquela coisa toda. Qual que era... O Neymar estava recuperado já fisicamente. Qual que era a nossa expectativa? Bom, o que atrapalhou o Neymar no primeiro semestre não foi o nível dele, foi o fato dele não estar em campo. Ele estando em campo no segundo semestre, preparando para isso, ainda tendo o intervalo do Mundial de Clubes para se preparar, o segundo semestre ele vai deitar a rabiola e vai jogar para caralho. E o próprio Neymar pai pensou nisso ao fazer de novo um acordo de 6 meses para valorizar o filho e, portanto, se abrir um mercado, seja com o Santos, seja com outro clube de novo. E aí fazer o que de novo? Enfiar novamente a faca no Santos. Mas agora chegou a hora do jogo se inverter. De quem enfiar a faca ser o Marcelo Teixeira. Por quê? Porque o Neymar teve a sequência. E essa sequência do Neymar foi ridícula. Os números são de Gerry. Os números são de Rosenbrick. Os números são... Ei, respeite Rosenbrick, viu? Rosenbrick jogava muita bola aqui em Pernambuco, viu? E outra. Se é Guilherme que tivesse o número de Neymar, hein? Guilherme já estaria fora do Santos, chutado pela torcida. Mas é Neymar, tá tudo certo. Neymar pode, né? É foda. Futebol brasileiro é foda, irmão. Não é mole não.
estão de Magnum. Os números, fala aí, jogadores, André Belezinha. São números patéticos. Ah, mas o Santos ganhou mais com do que sem o Neymar. Eu tô olhando o Neymar individualmente aqui. Individualmente. O Neymar tem 9 participações em gols desde que ele voltou para o Santos. Dessas 9, 7 participações são ou contra times que estão na zona do rebaixamento ou contra times que não têm divisão no futebol brasileiro, como os casos de Inter de Limeira e Água Santa. Então... é muito pouco, de fato, velho. O que ele entregou no campo, não tô falando de marketing, propaganda, anúncio, patrocinador, venda de camisa, sócio. Eu não tô entrando nesse debate, não. Mas no campo, entregou muito pouco até o momento. Assim, são números que se fosse qualquer outro jogador, qualquer outro contexto, já teria pegado um banco faz tempo. Quanto vale isso? Vale 5 milhões? Não vale. Eu não pagaria nenhum milhão. Mas vou imaginar que por ele ser ídolo, e de novo aqui, não é meu ídolo, pode não ser, mas é um ídolo do clube. Você queira, cara, responder a tudo que esse jogador fez pelo clube. Então, vamos oferecer um contrato aqui de 2 anos ganhando 1 milhão, ótimo. A hora de fazer isso é agora. Se o Marcelo Teixeira pensa em ter o Neymar para 26, a hora de fazer isso agora. Porque se ele voltar, se a minha fonte estiver equivocada, e o Neymar voltar faltando 3 jogos que não valham mais nada, que o Santos não esteja mais apto a cair, que o Santos não esteja mais apto a se classificar para uma Libertadores, o Neymar volta, arrebenta, quanto vai valer? Quanto que ele vai valorizar o passe dele para 26 e para querer enfiar a faca no Santos de novo? A hora de se reverter, de se o Santos pretender ter o Neymar para 26, já que tá claro que ele não quer se aposentar, tá se recuperando, a hora de renegociar é agora. Eu sei que tem muita gente a favor também de... seja esse o caso de que ele não vai jogar mais, que rescinda logo o contrato. Mas, de novo, você sabe muito bem o que eu penso do Neymar enquanto figura. Agora, o respeito que eu tenho por ele enquanto um atleta, enquanto um cara que me deu muitas alegrias, mesmo não sendo meu ídolo pessoal, mas tendo noção do tamanho dele enquanto ídolo pelo clube, naquele dia 22 de junho de 2011, ele deu o maior título do Santos em dimensões desde a era Pelé. Para mim, 2002, 15 de dezembro de 2002, sempre vai ser mais importante no meu coração. Mas o maior título que o Santos venceu foi através dos pés dele naquele dia 22/6 de 2011. E isso precisa ser respeitado. Ele detonou naquela Libertadores ali, eu acompanhava. O bicho deitava muito aqui no Brasil, velho. Aqui no Brasil e na América, né? Jogava muita bola. Bom, se inscreva lá no canal do Rodolfo, tá? Eu não sou inscrito lá, vou me inscrever lá agora. Eu acompanho de vez em quando uma coisa ou outra, um corte ou outro, mas eu não acompanho muito o canal dele, não. Eu acompanho mais só o Money da Meio Independente do Santos, tá? O resto